Olá, meus queridos. Um grande prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês no nosso canal Pensamento Vivo. Eu quero convidar você, que talvez tenha vindo aqui pela primeira vez, se você ainda não seja inscrito, caso você não seja inscrito, eu quero te convidar a inscrever-se aqui no canal Pensamento Vivo. Ok? Se você ainda não me conhece, meu nome é Alexandre, eu sou uma pessoa que acredita na Bíblia, eu acredito na Bíblia, sou cristão, seguidor de Jesus Cristo, né? E já fui membro da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, por isso que talvez você vá ver aqui no meu canal muitas ocorrências falando a respeito da organização Torre de Vigia, de como era, experiências que eu já vivi, que outros trazem, comentários, respostas, doutrinas e muito mais. E eu quero convidar você a vir fazer parte, a conhecer, a entender. Não estamos aqui querendo falar mal de nenhuma religião e tampouco induzir você a não entrar para a Sociedade Torre de Vigia. Caso você queira entrar, a decisão é sua. Caso você seja membro e você queira permanecer lá, a decisão é sua. E caso você queira sair de lá, a decisão também é sua. Estamos aqui apenas para informar como funciona, né? Porque muitas coisas não são trazidas à tona do público comum. Existem informações que são transmitidas para o público de uma forma e de outra forma para os irmãos internamente. E para os que estão na dianteira, os da dianteira, os anciãos, por exemplo, a informação muitas vezes é outra. Então, como eu já servi nos bastidores, eu quero trazer para você de forma clara como realmente funciona. E caso você duvide, vá lá na congregação e pergunte aos anciãos se realmente é assim. Ok? Eu estou aqui com um e-mail que eu recebi do nosso querido Erickson. O Erickson é aquele que eu trouxe alguns vídeos atrás aí, falando que no passado ele havia entrado aqui no canal como defensor da Torre de Vigia, coisa que eu também já fiz, como um fanático defensor da torre, e me atacou com alguns comentários, né? Assim, não muito agradáveis. Recentemente ele fez alguns comentários pedindo desculpa, dizendo que ele mudou de opinião, que ele entendeu que a organização não é do jeito que ele pensava e decidiu então sair. Só que aconteceu algo, eu já trouxe até, acho que uma parte do comentário dele, que ele pediu que não anunciassem o nome dele da tribuna e tudo mais, mas como de praxe na organização Torre de Vigia, tem lá a instrução para os anciãos, no manual secreto dos anciãos, capítulo 15, por exemplo, como se preparar para a comissão judicativa, no 16, como efetuar uma comissão judicativa, e os anúncios que são dados quando uma pessoa é expulsa ou removida da organização, eles dão um anúncio. E dependendo do assunto, na semana seguinte se faz um discurso de alerta, geralmente na parte necessidades locais, para os irmãos ficarem antenados e até fazer a contabilidade. Anunciou que fulano saiu semana passada e hoje está falando sobre esse assunto. Ó, se está falando sobre fornicação e adultério, então fulano saiu por causa de adultério. Se está falando aqui sobre roubo, sobre isso e aquilo, então fulano saiu por causa disso. Se está falando sobre idolatria e isso e aquilo, então fulano saiu por causa disso. Se está falando de apostasia, então fulano saiu por causa de apostasia. É uma maneira indireta de contar para os irmãos qual foi o motivo da saída de determinadas pessoas, sem dizer exatamente isso. O nosso querido Erickson trouxe, então, aqui me mandou um e-mail com mais detalhes, e está aí na tela. Ele me mandou um e-mail com mais detalhes, falando a respeito do assunto, do ocorrido. Ele disse assim, ó, fala, Alexandre. Tudo bem? Erickson aqui. Então, acho que você vai recordar do comentário que fiz acerca do meu pedido de dissociação. Em uma semana anunciaram o meu nome, na outra semana eles fizeram um discurso de necessidades locais sobre a apostasia. O que é mais interessante é que eu havia solicitado que não houvesse o anúncio do meu nome, e eu até achei que eles iriam, de fato, respeitar esse meu pedido, mas eu estava enganado. No dia 5 deve ser 5/5 de 2025, né? Dia 5 de maio de 2025, segunda-feira, eu enviei minha carta pedindo dissociação. Eu já estava há meses sem ir à reunião e sem participar do serviço de campo. Então, neste dia, eu tomei coragem, escrevi a carta e enviei para todos os anciãos do meu grupo pelo WhatsApp. Logo depois, eu recebi uma ligação de um ancião que estava na presença de mais dois para perguntar se eu tinha interesse em conversar com eles na sexta, dia 9 de maio. Eu disse que sim, que poderíamos conversar. Não vou entrar em detalhes do que aconteceu na conversa. Posso fazer isso em outro momento, mas o fato é que eu mantive minha decisão. E após eu chegar em casa, escrevi uma outra carta pedindo que meu nome não fosse anunciado. A reunião de serviço da congregação, que eu fazia parte, acontece nas terças-feiras. Chegou então esse dia na próxima semana, 13 de maio, e não ocorreu o anúncio. Eu fiquei animado, achando que eles respeitariam o meu pedido. Passou mais uma semana, dia 20 de maio, e não ocorreu o anúncio.
no dia 27 de maio, fizeram um anúncio. Quando eu fiquei sabendo que o anúncio havia acontecido, nesse dia eu não assisti a reunião pelo Zoom, eu não entendi o porquê eles demoraram 3 semanas para fazer o anúncio. Na verdade, eu só fui entender uma semana depois. No dia 3 de junho, uma semana depois do anúncio, eu estava trabalhando em um projeto pessoal e coloquei a reunião no celular. Chegou então o momento de necessidades locais e passaram o boletim do corpo governante. E logo em seguida subiu um ancião na tribuna e começou a fazer um discurso. Já na introdução eu notei que este discurso seria a meu respeito. Então comecei a gravar. Peço desculpas por não ter conseguido pegar o início do discurso, o motivo foi esse. Bom, o vídeo está anexo. Eu entendi o porquê eles não anunciaram meu nome já no dia 13 de maio. Eles sabiam que iria ter uma parte de necessidades locais semanas à frente. Até lá, daria tempo de um ancião preparar um discurso sobre apostasia. Nisso, anunciaram meu nome uma semana antes e na semana seguinte fizeram o discurso. E como você verá no vídeo, ele diz que recentemente o Corpo de Anciãos tratou de um caso assim, criando então um link com a semana anterior que foi feito o meu anúncio. Então é isso. Pode postar o vídeo. Não há problema nenhum em dizer meu nome. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Pode, inclusive, apresentar o vídeo em seu canal, se assim você quiser. Abraços atenciosamente, Erickson Ivanovisk, ex-membro da congregação Fernando de Noronha, Curitiba, Paraná. Obrigado, meu querido Erickson, por confiar aqui no canal, né? E, por alguns motivos, eu vou tentar não mostrar o rosto do nosso querido irmão que está proferindo o discurso, mas eu vou apresentar, sim, aqui o discurso para que todos possam compartilhar. Vamos lá. O que nós temos tem base no que nós aprendemos da Bíblia. Por favor, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios, no capítulo 4, o versículo 18. Ou melhor, o versículo 8. O apóstolo Paulo diz assim: pois as Escrituras dizem, quando ele subiu ao alto, Jesus Cristo, levou consigo cativos, deu dádivas em homens. Então, quando Jesus Cristo subiu aos céus, ele com a sua morte, né, o resgate, como que comprou homens, tirou homens deste mundo condenado, os comprou, eles se tornaram como que prisioneiros ou cativos. E alguns desses ele deu como dádivas em homens, para supervisionar, cuidar das congregações, o arranjo de anciãos. No versículo 11, ele diz que ele deu alguns como apóstolos, alguns como profetas, alguns como evangelizadores, alguns como pastores e instrutores. Então, este arranjo de anciãos nas congregações, apesar de compor de homens imperfeitos, tem a bênção e a orientação de Jeová. Como também a designação de escravo fiel e prudente, conforme Mateus 24, 45. É Jesus Cristo quem designou. Homens imperfeitos, sim, mas é a forma de Jeová conduzir seu povo hoje, sob a liderança. Vou fazer uma pausinha aqui, né? Perceba que é de praxe, né, os irmãos usarem sempre essa argumentação de homens imperfeitos, né? Isso é interessante. O mesmo discurso poderia estar sendo feito em relação aos líderes da igreja dos Mormons, né? Ou dos Adventistas, ou a igreja, por exemplo, para justificar a não reforma, ou não aceitação da reforma da igreja católica no 16º século, poderia-se usar o mesmo argumento. O Papa foi designado, alguns como papas, alguns como cardeais, alguns como isso, aquilo. Os homens da dianteira, todos são imperfeitos. Então, não tinha nada que Lutero ficar questionando, não tinha nada que surgir nenhuma outra religião depois. Todos deveriam continuar seguindo, por mais imperfeitos que sejam, porque é o modo de Jeová agir, né? Mas é claro que a parte é feita e colocada dentro do ponto de vista daquela organização específica. No caso aí, a Sociedade Torre de Vigia, né? Muito espertos. De Cristo. Apocalipse capítulo 2, versículo 1, nos mostra que Jesus tem na sua mão direita 7 estrelas, que representa todos os anciãos congregacionais. Agora presta atenção, né? Eles citaram que Jesus designou o escravo fiel discreto. Aí cita Mateus 24. Essa aplicação que ele fez aí é a aplicação que o corpo governante deu. Não é a aplicação que a Bíblia dá. Mas eles automaticamente não querem nem saber do que a Bíblia diz,
o que o corpo governante falou já é tido como verdade, né? Absoluta. E aí é lógico, né? Eles vão aplicar aí as estrelas aos anciãos das congregações, mas se você for lá no livro Clímax de Revelação, vai ver que essa aplicação aí que ele está fazendo não é assim. No livro Clímax de Revelação se explica que esses são os anciãos ungidos das 7 congregações da Ásia Menor. Mas tudo bem, vamos lá. Ungidos ou não. Fala sobre 7 candelabros, as congregações. Estar Deixa eu só voltar um trechinho aqui. Jesus tem na sua mão direita 7 estrelas, que representa todos os anciãos congregacionais, quer ungidos ou não. Espera aí. Isso aqui é um ponto interessante. Eu não tinha visto, eu estou vendo o discurso agora pela primeira vez. Eu peguei o e-mail do querido e agora que eu estou lançando aqui, eu não tinha assistido. Não é isso que é explicado pelo corpo governante da Torre de Vigia. As 7 estrelas representam os cristãos ungidos nas 7 congregações. Porque todos os cristãos do primeiro século, para eles, eram ungidos. Agora já está se expandindo a aplicação para todos, ungidos ou não. Mas o mesmo não se faz com o escravo fiel e prudente, né? O escravo fiel e prudente é só o corpo governante. Não poderia ser, o corpo, quer seja do corpo governante ou não, todos os cristãos. É óbvio que eles vão fazer a aplicação do jeito que eles querem, para mostrar que quem está no poder e quem tem que abaixar a cabeça e não questionar. Fala sobre 7 candelabros, as congregações. Estar essas estrelas à mão direita de Jesus deixa bem claro que tem a liderança de Cristo. É Cristo quem os conduz, os orienta, supervisiona, lidera. Então, quer dizer que quando o ancião faz um julgamento errado, uma comissão judicativa e desassocia erradamente alguém, e aí vem uma comissão de apelação e anula aquela decisão, foi Jesus que conduziu aqueles anciãos a fazer errado. Quando o corpo governante decidiu que os irmãos deveriam entender que transplante de órgão é canibalismo, lá em 1968, por 12 anos, foi Jesus que estava conduzindo eles desse sentido. É verdade isso? Quando os irmãos, por 65 anos, ensinaram que os cristãos todos tinham esperança celestial, foi Jesus que conduziu os irmãos lá da Torre de Vigia a ensinar assim. Quando eles entendiam que a pirâmide lá do Egito era testemunho de Jeová de pedra, conforme o livro de Isaías, e ensinaram isso até 1928, se não me engano, desde 1870 até 1928, foram 58 anos ensinando isso, por eles mesmos considerado um ensinamento satânico, foi Jesus que conduziu, por favor, né, irmãos? Por favor, vamos usar um pouquinho de raciocínio, de bom critério? E se algum ancião precisar de correção, sendo eles imperfeitos ou disciplina, Cristo vai cuidar disso. Opa! Então, quer dizer, quando eu era ancião lá em 2019, que eu fui expulso do corpo de anciãos, não era para os irmãos ter esperado Cristo cuidar disso? Não era? Não vamos esperar Cristo. Vamos nós mesmos fazer aqui uma reunião e expulsar ele do corpo de anciãos. Ou seja, os irmãos, quando erram, o povo comum, que está lá na base da pirâmide, automaticamente recebe o julgamento. Se é um ancião, aí, espere em Jeová, porque é Jesus que vai cuidar. Se é o corpo governante que está vacilando, escorregando no quiabo, não, ninguém mexe. Deixa eles fazer tudo errado, afinal de contas, eles são imperfeitos. Que legal, né? Como é bom estar no poder desse jeito, não é não? Do seu jeito, do seu modo, no momento certo. No momento certo. Nós temos, então, convicção de que esse arranjo tem o apoio de Jeová e Jesus Cristo. Como na Igreja Católica, Mórmon, Quanto ao que queremos tomar cuidado? Quanto àqueles que se revoltam, ou se voltam contra, ou criticam este arranjo organizacional, quer o corpo governante, os escravo fiel e prudente, quer o corpo de anciãos. Que é o grupo do Sinédrio, dos líderes dos judeus, conforme Jesus mesmo criticou. Porque o arranjo da organização de Jeová lá no passado era que os sacerdotes eram os instrutores da lei para o povo. Não era isso? Os instrutores lá incluíam os que eram chamados de rabis, como fariseus, líderes das sinagogas. No entanto, Jesus não aceitou e não baixou a cabeça, nem tampouco seus discípulos. Vai lá no livro de Atos, capítulo 4, capítulo 5, você vai ver que eles dizem: temos que obedecer a Deus antes que a homens. Quando homens ensinam coisas que não estão de acordo com a Bíblia, não temos a obrigação de baixar a cabeça e de ser submisso. Nós temos que ser submissos a Deus primeiro, antes que a homens. Então, essa submissão aí absoluta que é colocada é apenas em regimes que são considerados Lembra da palavra cenoura? Cista, sambista.
Fá sambista, para não falar a palavra que é considerada uma palavra tabu aqui no YouTube, né? Num regime Fá sambista, aí sim, aquele que está no poder tem a palavra final e ninguém questiona. Ele tem como é que se chama? A infalibilidade. Tudo que ele falar foi Deus que o orientou e nós temos que baixar a cabeça. Aqui não, meu irmão. Aqui não. Dizendo que eles são homens imperfeitos, falhos, e que não devemos confiar neles. Não Não devemos. É a convicção. Não devemos confiar neles. Isso é bíblico, está lá em Salmos 146, versículos 3 e 4. Que nós não devemos confiar no homem terreno a quem não pertence a salvação, no príncipe ou quem for, qual corpo governante, não interessa quem seja, o Papa, não interessa quem seja o homem que está no poder, não devemos confiar nele. E Jeremias 17,5 diz que maldito é o homem que confia em outro homem. Essas são palavras do próprio Jeová. Que nós temos em absoluto. Esta é uma característica, uma tendência que pode levar a pessoa à apostasia. Apostasia é a pessoa abandonar os ensinamentos de Cristo, não ensinamentos de homens hereges que ensinam coisas deturpadas da Bíblia. Mas quais são as características de um apóstata? A Bíblia nos ajuda a entender. Por favor, o livro de Judas, no versículo 8, mostra uma das características. Apesar disso, esses homens também estão se entregando a sonhos, aviltando a carne, desprezando a autoridade e falando mal dos gloriosos. Será que Jesus falava mal dos Para gloriosos? nós, não é surpresa se um apóstata falar mal daqueles que são divinamente designados, quer os irmãos que compõem o corpo governante, os fiel e prudente, quer os anciãos congregacionais, e até Os mesmo os líderes do servos Sinédrio. ministeriais. É uma característica de apostasia. Por favor, 3 João. Então, apostasia é você falar mal quando você vê que alguém está ensinando, fazendo coisas erradas? Isso é apostasia? Aí eu vejo o corpo governante ensinando um monte de coisa deturpada da Bíblia e falo que isso está errado. É apostasia? De onde que tiraram essa ideia? Eu sei de onde. De um lugarzinho secreto, lá no fundinho do âmago do corpo governante, que eu não vou falar qual é a palavra. Um pouquinho antes aqui, o versículo 9. Escrevi algo à congregação, mas Diótrefes, que gosta de ocupar primeiro lugar entre eles, O corpo governante, não né? aceita nada de nós com respeito. Exatamente a característica do corpo governante. Nós tentamos falar, como eu tentei várias vezes escrever, e eles não aceitam que você fale nada, que você mostre que está errado o ensinamento. Eles não respeitam nada. Quando você tenta orientar um superintendente de circuito, se você tenta orientar o pessoal lá de Betel, se você tenta orientar o corpo governante, eles automaticamente rasgam sua carta e colocam o pessoal para te vigiar. Não aceitam com respeito, assim como Diótrefes. O corpo governante, sim, e os seus pupilos são os verdadeiros apóstatas. Outra característica dos apóstatas, não aceitam nada com respeito. Vamos um pouquinho mais à frente. A Bíblia até cita alguns outros exemplos, e por nome. Aqui no livro de 2 Timóteo, por favor, no capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16 até o 18. Mas rejeita as conversas vãs que violam o que é santo, pois levarão a uma impiedade cada vez maior. E as palavras deles se espalharão como gangrena. E cita o nome de 2. Himeneu e Fileto estão entre eles. Esses homens se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já ocorreu, e estão arruinando a fé de alguns. Então, os apóstatas, ora, começam a ensinar ensinamentos falsos, contrários à nossa fé cristã, ao que a Bíblia ensina, ora, caluniando, falando mal, criticando aqueles que Jeová aceitou como sendo designados para cuidar das congregações. Quem diz que Jeová aceitou foram eles, né? Eles é que dizem que Jeová aceitou o corpo governante. Assim como o pessoal lá dos mormons diz que foi Jeová, o Deus, o Elohim, que aceitou os líderes dos mormons. O mesmo acontece nos adventistas, na Igreja Católica, etc. Por favor, 1 Timóteo 4:1. Diz assim:
No entanto, a palavra inspirada diz claramente que em tempos posteriores, alguns se desviarão da fé. A fé aqui é o Não é exatamente o que o corpo governante faz, se desviar da fé? conjunto de verdades bíblicas que nós temos, né? Que nós temos, não é que está na Bíblia, é que eles têm hoje como verdade, amanhã pode ser outra coisa. O fato é como tratar esses quando se tornam apóstatas. Como que nós podemos nos proteger? Segundo João, capítulo 9, o versículo 9, né, que só tem um capítulo, nos dá uma orientação que todos nós conhecemos e queremos reforçar aos irmãos. Segundo João, o 9 até 11. Todo aquele que vai além dos ensinamentos do Cristo e Opa! Todo aquele que vai além dos ensinamentos de quem? Do Cristo. Não do corpo governante. Não de homens imperfeitos. Não de pessoas que têm ideias deturpadas, que hoje pensam que uma coisa é verdade e amanhã muda. Não. Aquele que vai adiante dos ensinos de Cristo. É disso que a Bíblia está falando. não permanece neles, não tem Deus. Quem permanece nesses ensinamentos é quem tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vier a vocês e não trouxer esse ensino, qual é a atitude? Não o recebo na sua casa, nem o cumprimente, pois quem os cumprimenta participa das suas obras más. Então não podemos aceitar e receber nas nossas casas os irmãos testemunhos de Jeová, porque eles não trazem os ensinamentos de Cristo, mas sim os ensinamentos do corpo governante. Parabéns, irmão. Então, quando sabemos de alguém que apostatou, devemos cortar toda e qualquer comunicação com essa pessoa. Não deixar ela ter acesso a nós de forma alguma, quer pela internet, quer por carta, por WhatsApp, seja a forma que for. Nos proteger. Na questão de apostasia, alguns são removidos e outros se dissociam. Não importa a forma. O fato é que apostatou, temos que tomar esse cuidado. A comissão, ou uma comissão de anciãos dessa congregação, cuidou recentemente de um assunto assim. Olha aí. Ó. Por que essas coisas Olha aí. ocorrem? A Bíblia deixa bem claro aqui, ó. 1 João, capítulo 2, o versículo 19, diz assim. Agora imagine esse discurso sendo feito lá na igreja dos Mórmons, com respeito a um irmão que era mórmon, saiu dos Mórmons, porque não concorda mais com a liderança, para ir para a torre de vigia. Agora imagine um irmão que está lá nos Adventistas e decidiu sair, porque não concorda mais com a igreja adventista, saiu para ir para os Mórmons, e eles fazem um discurso exatamente igual a esse. É tudo a mesma coisa. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Pois se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas saíram para que se mostrasse que nem todos são dos nossos. Amados irmãos, queremos continuar com a firme convicção de que o arranjo que nós temos, a estrutura que nós temos organizacional, tem a bênção, a proteção e a direção de Jeová. Como os mórmons acreditam e os adventistas, a Igreja Católica e outros de outras igrejas acreditam também na sua estrutura organizacional. Agora, o cristão verdadeiro tem que acreditar em quê? Nisso ou no que a Bíblia ensina? Quer o corpo governante, quer os anciãos congregacionais, servos ministeriais e outros anciãos designados. Nós queremos continuar com a firme convicção de que o corpo governante ama muito vocês, irmãos. Oh. Queremos continuar com a convicção que os anciãos dessa congregação e os servos ministeriais amam muito vocês e sempre estarão dispostos a protegê-los de qualquer infiltração de raiz venenosa que venha tentar prejudicar vocês. Então, assim com essa convicção, que todos nós continuemos confiando na liderança de Cristo da forma que é expressa no arranjo organizacional que nós temos. E é dessa forma que nós vamos sobreviver ao fim desse sistema de coisas e passar para o novo mundo.
Viva o nosso corpo governante, né? Salve, salve o nosso corpo governante, o todo-poderoso corpo governante. Que coisa, hein? Que coisa mais triste, que coisa terrível de se ver essa idolatria. Quer dizer, Jesus, imagina os fariseus fazendo um discurso desse depois que Jesus criticou o Sinédrio, os fariseus e tudo mais. Aí eles vão lá e fazem um discurso desse. Ou depois que o Estevão foi levado para fora para ser apedrejado, aí eles vão e fazem um discurso desse. Olha, alguns questionam a autoridade, mas Jeová nos protege e nos abençoa. Por exemplo, recentemente nós cuidamos de um caso assim, se referindo a Estevão, que havia sido apedrejado. A situação é a mesma. A convicção do cristão é na Bíblia, é no que a Bíblia ensina. Ele segue a Cristo como cabeça, é nos ensinamentos de Cristo que ele se apega. A pessoa que se torna apóstata é aquela que renuncia aos ensinamentos de Cristo, não de homens, cujas interpretações são falhas, como eles mesmos sabem. Quero agradecer ao nosso querido Erickson aí, que enviou essa informação, enviou a sua experiência. Eu espero que você esteja se recuperando aí do baque, talvez a família, né? Ou se a sua família também está comprometida com essa organização, eu espero que você esteja conseguindo lidar com a situação, porque o desprezo, né, já foi anunciado, o desprezo vai ser total, nem sequer um oi vai poder ser dado, e agora você entrou no rol do pior tipo de pessoa para eles, você se tornou pior do que Satanás. O próprio Satanás vier e for à reunião, ele vai ser bem tratado. Agora, se eu, você, outros que questionam o governante for lá, esquece, meu irmão, esquece. Esquece que você vai ser inexistente. Infelizmente, essa é uma realidade com a qual nós temos que conviver. Muito obrigado aí pela sua atenção. Se você duvida de tudo isso que foi falado, que não funciona assim, ou quer saber por quê, ou você manda um e-mail aqui para mim, pensamentovivo75@gmail.com, ou você vai lá numa congregação das Testemunhas de Jeová, mais perto da sua casa, e pergunte aos anciãos, é realmente assim que funciona? É desse jeito? E por quê? Entendeu? Muito bem. Obrigado pela sua atenção. Até os nossos próximos vídeos. Até lá.